Vamos lá então, irmãos, começando aí a nossa segunda parte, que é a terceira aula do curso de prática de pregação e liturgia. Vamos fazer mais uma oração para a gente começar essa aula. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu santo nome mais uma vez e pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Deus, na continuidade do nosso curso, na aula agora de prática de pregação, Deus. Que o Senhor nos dê direcionamento, que o Teu Santo Espírito nos ilumine e nos capacite, ó Deus, segundo a Tua bondade. Fique conosco, que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Que bom, irmãos. Vamos lá, então. Eu convido você a abrir mais uma vez a palavra do Senhor, agora na segunda carta do apóstolo Paulo. Deixa eu aproveitar, já que nós estamos falando de prática de pregação e liturgia, né? Então vocês viram lá a escalinha, e algumas dicas aí relacionadas à liturgia, né? Que é justamente o que nós fizemos agora. O Novo Testamento só tem 2 livros. O livro de Atos e o livro do Apocalipse. O resto tudo é carta. Então, e só as cartas vão ter, então, essa ideia de primeira e segunda. Como é carta, se é Novo Testamento, é feminino. Então, a carta, a primeira carta, ou segunda. Quando você vai para o Antigo Testamento, aí é só livros, não tem carta lá. Então, aí vai para o masculino. Primeiro Crônicas, porque é primeiro livro, não é carta. Então, é primeiro Crônicas, segundo Crônicas, primeiro Reis, segundo Reis. Então, na hora de estar na liturgia, você vai convidar, abra a sua Bíblia, então, para não ter erro, no livro, ou no segundo livro, põe sempre o que é, porque para você não errar. E isso, pastor, mas isso aí passa, o pessoal entende. Tá, mas facilita, principalmente para o cara que está começando agora, porque ele sabe que quando fala livro, o primeiro é sempre Antigo Testamento. Porque aí a gente fala na classe de catecúmenos. E quando é segunda ou primeira, é carta, então vai estar sempre no Novo Testamento. Tá? Então vamos lá, segunda Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Nós já lemos isso em outro momento, mas vamos relembrar aqui. 2 Timóteo 4, versos 1 e 2. Diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Nós vemos Paulo, então, exortando aqui Timóteo, dentro da sua função pastoral, a pregar a palavra. E essa é a maior definição do sermão expositivo. O que é o sermão? É pregar o que a palavra diz. Nós já vimos e temos chamado a sua atenção para o perigo do sermão alegórico. Isso aqui é o terror dos púlpitos. Né? Calvino vai dizer que sermão alegórico é do diabo. Por quê? Porque ele ludibria o ouvinte a se distanciar da verdade e a criar na sua própria mente o significado que ele quer. Então, o sermão alegórico é a pior coisa que alguém poderia fazer para uma igreja. Enquanto que o sermão expositivo é a expressão mais fiel que um pregador poderia trazer para a sua igreja. Pregar o que a Bíblia está dizendo. Expor o que a Bíblia está falando.
Então, essa prática, né, do púlpito, do sermão expositivo, que é pregar o que o texto está dizendo, é a expressão mais fiel possível dentro da teologia prática, ou da teologia pastoral, na homilética, na homilia. Porque o alegorismo, veja, existe uma diferença em analogia e alegoria. Né? Analogia é você fazer comparações e até utilizar isso como um mecanismo didático, sem problema nenhum. Paulo faz isso, Jesus faz isso, sem problema nenhum. Né? As próprias parábolas, de certa forma, servem para apresentar verdades. Agora, a perspectiva alegórica é você fantasiar um texto para que a pessoa decida qual que é a interpretação que ela quer dar. Né? O Abner colocou um vídeo interessante no grupo, né? Sobre essa expressão também do sermão alegórico. Eu nem sei de que pastor lá, que é aquele lá, você lembra? Um americano lá, falando do perigo do sermão alegórico. Ele usa, inclusive, o texto lá de Golias, né? E aí ele chega para... É rapidinho, se você não viu lá, não assistiu, vale a pena. Ele fala assim, isso aqui não está falando de você, cara. A alegoria vai dizer para você, quem que é o seu Golias? Vai te colocar como Davi. Mas Davi não está te representando, Davi está representando Cristo. Os israelitas que estavam com o rabo entre as pernas, é que é você. Ele vai dizer. Você estaria lá morrendo de medo do gigante. Quem veio vencer o gigante foi Cristo. E Davi é um tipo de Cristo. Você não é Davi. Davi não te tipifica. Mas no sermão alegórico, quem que é Davi? O crente. Então, cada um vai decodificar as pedras que quer. Porque o alegórico fala assim, quais são só 5 pedras? Aí, cada um chega à sua própria conclusão. Isso é a pior coisa que alguém pode fazer para a igreja. E sabe o que é pior de tudo? A igreja vai amar. A igreja vai sair rindo de orelha a orelha. Que sermão maravilhoso. Que delícia. Hã? Vai sair com o bornal já de pé. E esse que é o perigo do sermão alegórico. Porque ele agrada os ouvintes. Ele fala aquilo que o cara quer ouvir. E mesmo que não fala aquilo que o cara quer ouvir, o cara decodifica de acordo com aquilo que ele quer decodificar. Esse é um terror. Aí entra o carisma, porque o cara, na verdade, ele não vai ser um confrontador. Ele vai ser aquele cara que vai te conduzir para a ludibriação, rindo, e você vai para o buraco ainda feliz, porque o cara te levou para lá. Esse é o grande problema. Por isso, o sermão expositivo é a expressão mais fiel que a gente pode trazer numa pregação. A homilética, né, ou pregação, depende, obviamente, da ação do Espírito Santo. Nós colocamos até lá nos passos, lá para você fazer o seu sermão temático. A primeira coisa lá, você lembra qual que era o primeiro passo? Ore. Você vai encontrar muitas pessoas que são profissionais. O cara sabe usar as ferramentas como ninguém. Mas mesmo tendo todo esse ferramental, e até identificando corretamente o ensinamento do texto, na hora da pregação, se ele não estiver na dependência do Espírito Santo, meu irmão, aquele negócio vai ser algo que não vai redundar em honra e glória para o Senhor, então não vai funcionar. Vai ser simplesmente a apresentação de um trabalho acadêmico. A gente não pode nem ludibriar as pessoas com um alegórico e nem simplesmente entediar as pessoas com um trabalho acadêmico. A gente tem que levar a palavra viva para eles. Por isso a dependência do Espírito Santo para transformar o resultado do nosso estudo na
naquilo que Deus quer falar ao coração das pessoas é fundamental. Sem vida com Deus, não dá para subir no púlpito. Tem muita gente que faz isso, mas mais dia, menos dia, a casa cai. Mais dia, menos dia, Deus mostra a sua santidade naqueles que se achegam a Ele. O negócio vai cair. Então, vida com Deus é muito melhor, até mesmo, do que um sermão rigorosamente exegético. A piedade, irmãos, ela supre uma possível falha que porventura você tenha no mecanismo da interpretação. A piedade, ela tem esse poder. Às vezes de uma palavra, de uma expressão que não ficou tão clara, mas o modo piedoso das pessoas verem o seu zelo por Deus, o seu zelo pela palavra, a sua seriedade em trazer aquela mensagem, elas vão ficar mais atentas àquela mensagem. Ela pode até não gostar de você, ela pode ser que você não tenha o carisma para agradá-la, mas ela vai falar, poxa, essa mensagem parece ser uma mensagem séria, eu preciso estar atento àquilo que esse homem está dizendo. Mas isso se dá mediante essa comunhão com Deus. No que tange a nossa responsabilidade como pregadores, temos que manejar bem a palavra da verdade, né? Então, existem alguns passos simples, porém eficientes na preparação de um sermão. Não adianta também você focar só a oração e não fazer a sua tarefa de casa. Nenhum extremo é o ideal. Senhor, me ajude, que o Senhor me traga uma palavra lá para o povo agora. Abre lá em qualquer texto, lê um verso, abre a boca e sai falando um monte de besteira, que na verdade muitas vezes você vai falar verdades bíblicas, só que não tem nada a ver com o texto. É o outro problema de sermão. O cara fala, tudo que ele falou é verdade. Ele não falou nenhuma heresia. Ele não falou nenhuma mentira. Ele não usou nenhuma expressão antibíblica. Só que ele não pregou o texto. Aí também não adianta nada. Você só enrolou o povo. Irmãos, Deus é maravilhoso, irmãos. Olha que texto lindo, irmãos. Não é maravilhoso. Porque Deus é fantástico. Olha só, irmãos. Conjuro-te. Olha, é maravilhoso. Deus é lindo. Não existe salvação fora de Jesus. Nós sabemos disso. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Nós sabemos disso. Tá, meu amigo? Fala para mim o que está dizendo o bendito texto. Porque os profetas do Senhor revelaram a respeito da vontade do Senhor de maneira fiel, irmãos. Isso é maravilhoso. Paulo sempre foi um apóstolo maravilhoso. Tá. Mas o que o bendito texto está falando? Você vai falar um monte de verdade. Irmãos, nós somos salvos pela graça, nós não podemos perder este foco. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, mais cortante que o espada de domínio. Irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor Jesus prometeu que vai voltar, irmãos. A palavra do Senhor diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Você vai falar um monte de verdade, você não vai errar absolutamente nada, mas não está no texto, então também não funciona. Porque eles lêem um versículo e aí eles vão conduzir a igreja dentro daquilo que está no coração dele, e ele vai falar, vai rechear aquilo que ele quer com um monte de expressões, frases, orações bíblicas, verdadeiras. Irmãos, porque é muito bom, como é bom e agradável estar unidos os irmãos. Aleluia. Então, mas eu não estou falando disso, estou falando de prega a palavra. Tá certo? Então veja, irmãos, dois extremos. O sermão alegórico, terrível, mas o sermão também sem estudo é tão terrível quanto. Você só está fazendo o povo perder tempo. Mesmo que você não fale mentira nenhuma, você vai usar várias expressões verdadeiras, mas você não ensinou o texto, então isso não ajuda a nada. Tá certo? Melhor fosse, então, você só ler a Bíblia, ler o texto, que aí o texto por si só já fala. Está na Bíblia, mas no texto não tem nada a ver com o texto. E não explicou. O nosso foco como sermão expositivo é pregar a palavra, o que o texto diz.
Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Relembrando aí o que é um sermão expositivo. Então, na verdade, o sermão expositivo expõe as verdades contidas em um determinado texto, resultantes de uma exegese, de um estudo gramatical histórico. Porém, apresentado de um modo claro, completo, atraente. O sermão expositivo, na verdade, é o resultado daquilo que a exegese desse estudo histórico gramatical, né, produziu, comunicado de um modo compreensível e didático ao ouvinte. Então, é todo o trabalho que você teve, e agora você vem trazer o bolo. Lembra aquela analogia que nós fizemos? Ali, meu amigo, você teve que ralar, você teve que esperar o fermento crescer, você teve que fazer um monte de coiseira, o seu trabalho. E aí depois o sermão expositivo você vai trazer o resultado de toda essa pesquisa. Né? Feito debaixo, obviamente, da dependência de Deus, de oração e de busca da presença do Senhor. Tudo bem? E lembrando aí o que é então o sermão expositivo, então vamos lá, alguns métodos para fazer o sermão expositivo. O primeiro método é aquilo que nós chamamos de métodos de perguntas. Você vai olhar para o texto e vai fazer perguntas para esse texto. Tá? Então, após a leitura e o estudo do texto escolhido, você vai identificar algumas questões. Primeiro, quem que escreveu o texto? Ah, pastor, vai ter texto anônimo. Tudo bem, então você põe lá. Quem escreveu? Anônimo, não tem problema. Tudo bem? Então começa lá. Quem escreveu? Segunda pergunta. Para quem ele escreveu? Quem que é o destinatário primário? Quando nós vemos a carta de Paulo a Timóteo. Ah, ele escreveu para quem? Para Timóteo. Quem que era Timóteo? Aonde que ele estava? O que esse homem estava fazendo? Por que Paulo escreveria para ele? Quando ele escreveu? Questão da cronologia. Por que é importante? Vamos pegar Isaías. Quando que Isaías escreveu a sua visão? Nós temos a discussão da autocrítica que diz que Isaías, são 4 Isaías que escreveram. Porque Isaías traz detalhes minuciosos da crucificação, por exemplo. Não é possível que um cara escreveu com tanto detalhe, 600 antes da morte de Cristo. Então a autocrítica vai dizer que, na verdade, pessoas foram acrescentando o livro de Isaías, colocando como se fosse Isaías, mas escrevendo depois que já tinha acontecido. Essa é a ideia que o pessoal fala. Aí o que acontece? Aí você tem um achado arqueológico, agora em 1950, dos chamados rolos do Mar Morto, que encontraram lá um pote com o livro de Isaías inteiro, datado, de centenas de anos antes de Cristo. Aí comprova que Isaías é um livro, é um profeta só e um livro só. Então vejam, um achado arqueológico, aí diz, olha, é isso. Porque senão, o texto de Isaías estava sofrendo, durante muito tempo, controvérsias de cientistas, dizendo, não é possível, o cara falar detalhes, não é possível. Sim. Por quê? Lembra da autocrítica? Ela despreza tudo que é sobrenatural. Mas veja, tem pastores na igreja que são liberais que seguem a autocrítica. Aí na pregação dele ele vai falar dos 4 Isaías. Então, é importante você estudar, você conhecer. Então, vamos lá. Quando ele escreveu? Foi 600 anos antes disso acontecer. E aí, quer dizer, isso tem um peso a mais? É lógico que tem, porque aí você reforça a ideia da revelação de Deus, é Deus através do Espírito Santo inspirando Isaías e mostrando para ele o que ia acontecer 600 anos depois. Então, isso é interessante. O que mais você vai fazer no método de pergunta? O autor está falando sobre o que nesse texto? E aqui é para você encontrar o tema. Lembra que nós já falamos sobre isso, né? O autor está falando sobre o que? E aí depois, o que o autor está dizendo sobre o que ele está falando, ou sobre a resposta anterior.
Nós vamos fazer um exercício aqui, você vai ver isso de uma maneira mais clara. Por isso que eu pedi para você trazer caderno e caneta aí. Então você vai tentar, já que você sabe quem escreveu, tal, quando, piriri, pororó, então ele está falando sobre o quê? Qual o tema que ele está tratando? Ele está tratando sobre o quê? Ele está falando sobre a proteção de Deus para com o seu povo. Ah, tá. E o que ele está falando sobre a proteção de Deus sobre o seu povo? Ah, ele está falando que a proteção de Deus sobre o seu povo é eterna. Que a proteção de Deus sobre o seu povo é em toda situação. Que a proteção de Deus sobre o seu povo é para aqueles que são fiéis. O texto vai ter que responder esse tema. Então, quando você define o tema, toda argumentação tem que responder ao tema. É o que aconteceu aí em alguns sermões temáticos, que às vezes você não identificou o tema de um modo claro, e aí você tentou colocar as coisas, e aí, como não tem tema para responder, fica uma perna para cada lado. Aí não tem uma lógica. Então, definir o tema, o autor está falando sobre o tema tal. E o que ele está dizendo sobre isso? Então, cada ponto da argumentação tem que complementar o tema. Ah, está falando da proteção de Deus sobre o seu povo. Ele está dizendo que a proteção de Deus sobre o seu povo é eterna. A proteção do seu povo é maravilhosa. Então, vai ter que sempre concordar com o tema. E aí, o que eu devo fazer ou deixar de fazer segundo o que o autor está ensinando? Ah, o texto está falando sobre a proteção de Deus sobre o seu povo. E o que eu devo fazer? Eu devo, então, confiar. Eu devo buscar a Deus. O próprio texto vai te dizer. Mas aí, então, já caminhando para a conclusão, é isso. Ó, o texto fala sobre isso, e aí ele argumenta isso, que completa esse tema, e agora eu vou, o que eu tenho que fazer diante desse ensinamento? Que é o começo da conclusão e da aplicação. E aí, por último, que é algo que uma turminha não entendeu, por último, é a introdução que você vai fazer do seu sermão. Por que a introdução tem que ser por último? Porque senão você vai falar um monte de coisa que depois, no estudo, não tem nada a ver com aquilo que você disse no início. Então, a introdução, ela vai apresentar o assunto e as questões que serão respondidas no sermão. Então, primeiro eu preciso fazer o sermão para depois fazer a minha introdução. Porque depois que eu fiz o estudo, que eu sei do que o autor está falando e o que o autor está falando sobre aquilo. Aí, a partir daí, eu posso fazer a introdução chamando a atenção do povo. Irmãos, você acha que Deus tem cuidado do seu povo? Em que situação Deus tem cuidado do seu povo? Na introdução, ou a proteção de Deus é importante para nós? Você vai trazer situações que você já sabe que você vai responder. Então a introdução é só para chamar a atenção do seu ouvinte ou do seu leitor daquilo que você sabe que vai responder. Agora, se você começa pela introdução, você não sabe o que o texto está dizendo. Aí muita coisa que você pensou que ele ia falar aquilo, aí você vai fazer o estudo, não é. Aí a introdução fica errada. Irmãos, Deus é maravilhoso. É a sua introdução. Mas não está falando sobre a maravilha de Deus. Ele está falando sobre a proteção de Deus para o seu povo. Então, por isso que eu bato nessa tecla. A introdução, você só vai fazer depois do estudo. Porque aí, com o estudo em mão, você sabe do que ele está falando, o que ele está ensinando, a conclusão que você chegou. Aí você vai trazer na introdução essa chamada para o povo. Tá bom? Vamos fazer um exercício que está aí na apostila, que é o Salmo 117. Nós já fizemos aqui, vamos repetir ele, porque ele é o mais simples, que é simplesmente para você entender. Depois nós vamos fazer alguns exercícios mais complexos. Salmo 117, o menor salmo aí. Nós vamos usar, então, o método de perguntas. Quem que escreveu o salmo? É um salmo anônimo. O Salmo 116 tem nome? Não, não tem, é anônimo. Então, esse é anônimo mesmo. Nós não sabemos quem escreveu. Tá? Qual que é a época que ele escreveu? Também, só pelo salmo, é difícil entender. Aí, o que mais? Então, você vai usar as perguntas lá. Aplique as perguntas, quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu e tudo mais. No caso aqui do Salmo 117, muitas dessas perguntas vão ficar em aberto.
Isso não é problema. Tudo bem. Aí nós vamos chegar no tema. Qual que é a pergunta? Não, para descobrir o tema. O autor está falando sobre o quê? Essa é a pergunta para você achar o tema. Olha aqui, Gesiel, volta aqui, ó. Eu pus até entre parênteses lá na frente, ó. O autor está falando sobre o quê nesse texto? Entre parênteses, tema. Essa é a pergunta para você identificar o tema da passagem. O autor está falando sobre o quê? E aí depois, para fazer as divisões, o autor está dizendo o quê sobre o que ele falou. Então vamos lá, vamos para o texto aqui, Salmo 117, vamos ler. Isso aí não tem. Vai ter texto que você não vai ter. Agora vai ter outros textos que vai ter, e isso vai ser importante para te identificar. No caso do Salmo 117, não vai ser essencial para mudar a sua interpretação. Então você pode ir direto para buscar o tema. O que o texto diz? Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos. Veja o paralelismo aqui judaico. Gentios e povos são diferentes? Não, são sinônimos. Ele não está falando, os gentios é uma turma e os povos é outra turma. Não. Ele está falando para o mesmo destinatário. Ele está escrevendo para quem? Para os gentios, ou para todos os povos. Então você já, na leitura, identificou para quem que ele escreveu. E isso é interessante, porque ele começa com um verbo dizendo louvai, que é uma ordem. Ele está apresentando uma ordem de louvar, não para o povo judeu, mas para os outros povos. Isso, dentro de um contexto do Antigo Testamento, tem um peso. Aí o que ele diz? Então, louvai o Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos. Aqui é só repetição. Porque é um cântico, então é a repetição do cântico. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia, que é louvai ao Senhor, louvemos ao Senhor. Então ele começa e termina o salmo com a ideia do louvar a Deus. O autor está falando sobre o quê? Como pregar aos gentios. É isso que ele está falando? Não, ele não está falando nada de pregação. Tanto é que o destinatário é o gentio. Ele está falando algo para o gentio. E o que ele está falando então para o gentio? Que o gentio tem que fazer o quê? Louvar. Então, ótimo. O autor está falando sobre o quê? Sobre o dever dos povos em louvar a Deus. Pode ser isso. Ele está falando só de adoração? O que você acha? O autor está falando sobre adoração. Tá, o que ele está falando sobre adoração? Ele está falando que é o porquê. O porquê me mostra o quê? Essas questões você tem que ter uma noção do português. Quando é algo porquê, está respondendo, ele está me apontando o quê? Se eu digo assim para você, você tem que louvar a Deus porque Ele é misericordioso. Esse porquê aponta para quê? É uma condição? Uma causa, um motivo. O porquê geralmente tal. Se fosse uma condição, ele diz assim, louvai o Senhor todos os povos com alegria. Opa, aí é uma condição. Como que eu tenho que com alegria? Mas ele usa o porquê. Então o porquê me aponta uma causa, me aponta um motivo. Por que todos os povos têm que louvar o Senhor? Aí ele diz, porque Ele é misericordioso, porque a sua fidelidade dura para sempre. Tudo bem? Então aí você entende que é um porquê. Então, o porquê mostra causa ou mostra motivos. Então já me ajuda. O autor está falando sobre os motivos porque todos os povos devem louvar ao Senhor. Opa, ficou mais completo o meu tema. Eu consegui englobar os 2 versículos no meu tema. O autor está falando sobre os motivos porque todos os povos devem louvar ao Senhor. Essa é uma possível solução. Tudo bem? Aí, o que ele está falando sobre esse tema? O que ele está falando? Por que todos os povos têm que louvar o Senhor? Aí é as divisões. Porque a misericórdia de Deus é grande para conosco.
e porque a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Esse ezinho aqui é uma partícula aditiva, mesmo que não tenha o porquê a sua fidelidade dura para sempre, acaba servindo para as duas partes do verso. Então, por que você vai louvar ao Senhor? Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e porque a fidelidade do Senhor subsiste para sempre, ou é eterna. Então veja, o texto está falando sobre o quê? O dever ou o motivo porque todos devem louvar ao Senhor. E quais são os motivos porque todos devem louvar ao Senhor? Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e porque a sua fidelidade dura para sempre. Então, nesse sermão você vai ter quantos pontos? 2. Por que só 2, pastor? Não tem que ser 3? Não, o texto está dando 2, é 2 que eu vou pregar. Se ele estivesse falando, porque muito grande é a misericórdia para conosco, a sua fidelidade subsiste para sempre, e ele é eterno, de eternidade a eternidade. Opa, aí eu tenho 3 motivos, mas ele aqui só me deu 2 motivos. O porquê vai me apontar então para motivo. Tudo bem? Pastor, tem como ser diferente disso? Tem, mas não vai fugir do tema propriamente. Se eu não quero falar sobre os motivos porque todos os povos devem louvar a Deus, eu posso sintetizar esse tema. Eu ponho lá, o dever de louvar a Deus. Tudo bem. O autor está falando sobre o dever de louvar a Deus, por isso que ele traz uma ordem, louvai. O dever de louvar a Deus é para todos os povos. É o primeiro ponto. O dever de louvar a Deus é porque Ele é grande na sua misericórdia. E o dever de louvar a Deus é porque a sua fidelidade dura para sempre. Veja, eu não fugi do tema e preparei. Agora, se eu aprofundar mais, eu vou ver que a minha primeira opção fica muito mais claro. Porque aí eu não tenho que forçar muito. Porque eu já coloco no tema todos os povos. Mas o tema ele vai falar sobre o dever de louvar a Deus. Seja por todos os povos, por sua grandeza ou por sua fidelidade. Ou se eu quero incluir no tema os motivos porque todos os povos devem louvar a Deus. Aí eu vou focar só no verso 2, os 2 motivos que ele me apresenta. Essas 2 perguntas são chaves, você vai ter que usar sempre. Você tem, a partir do momento que você dominar a utilização dessa pergunta, fica mais fácil. Então, você pergunta lá para chegar aos temas, os pontos de argumentação. Então, esse aí é o método das perguntas. Esse método da pergunta vai ser sempre. Só que vai chegar em alguns textos que o método da pergunta não vai te dar tanta uma solução clara como é o caso do Salmo 117. Aí você tem que usar um segundo método, que é o método que nós chamamos do desdobramento. O desdobramento do texto. Eu vou usar aqui o Salmo 117 para você ver que eu estou utilizando as mesmas perguntas. Deixa eu só abrir aqui para o pessoal de casa. Eu vou usar as mesmas perguntas de sempre, só que eu vou fazer o desdobramento para você entender. Então, o desdobramento, eu vou focar as palavras-chave do verso, ou do texto, mais basicamente os verbos. Então, o desdobramento é isso, ó, ele é junto com o método de perguntas. Então, ele vai perguntar, acho que vai ficar pequeno aí para a turma, mas não tem problema. O que fazer? O que ele responde? Louvai. Quem? Quem tem que louvar? Todos os povos, ou os gentios. Antes, eu ainda posso fazer mais uma pergunta. A quem? Ele está falando do que eu fazer, é uma ordem, louvai. A quem? Quem quer que está aí? Ao Senhor, não é isso? Usa o texto aí, o texto que vai te responder. Então, estou fazendo perguntas. O que fazer? Louvai. A quem? Ao Senhor. Quem que tem que louvar?
Todos os povos. Por quê? Aí eu tenho mais 2 pontos aí. Misericórdia grande e fidelidade eterna. Eu fiz a mesma coisa, só que agora com o método do desdobramento. Eu fiz as mesmas perguntas, mas com desdobramento. Aí, olhando assim, aí fica mais fácil de eu fazer a pergunta para gerar o tema. Então, do que o texto está falando? Ele está falando do dever de louvar. Eu posso até dividir isso no meu sermão, não vai ficar errado. O autor está falando sobre o dever de louvar, porque é uma ordem, é um dever. Aí ele está falando que no dever de louvar, nós devemos louvar a quem? Você pode fazer isso como um ponto do seu sermão. Nós temos que louvar o Senhor. E aí você vai pegar aqui o termo Senhor, ver que é o eu sou, que é o Deus da aliança, que é o Deus não sei o quê, tarará, tá. Aí você vai definir quem que é esse Senhor. Aí outra coisa, e quem que deve então louvar o Senhor, irmãos? Todos os gentios, todos os povos. Quem são esses gentios? Quem são esses povos? São todas as pessoas, são todas as etnias, tarará, você vai definir. E por quê? Porque a misericórdia do Senhor é grande, e porque a fidelidade dura para sempre, subsiste para sempre, ou seja, a fidelidade é eterna. Aqui eu já sintetizei, vocês viram. Mas você pode pôr do jeitinho que está ali no texto. Esse, com desdobramento, é a mesma situação das perguntas, só que você vai ficar vamos dizer assim, a receita inteira do bolo. Não tem problemas. Tem como. No começo, o que eu sugiro é que você comece fazendo assim. Aí você vai usando, o que, quem, a quem, como, por quê. Agora, como? Vamos pôr aqui, vamos supor que você coloca lá aquela ideia lá do como. Eu acho que eu pus na apostila aí, que tem essas perguntinhas aí ou não? Eu não sei se eu pus na apostila. Mas você vai fazer todas as perguntas. A quem, o que fazer, a quem, o que, por quê, como. Todas essas perguntas. Agora, faz a pergunta como para o texto. Tem essa pergunta como aí para o texto? Não, não tem. Então isso aqui, essa pergunta não cabe. Tudo bem. Eu não vou usar. Então, pastor, eu vou usar então o receituário do bolo. Não tem problema. Irmãos, hoje nós queremos falar com vocês sobre o dever de louvar. Tá bom. Segundo o Salmo 117, o dever de louvar tem que ser para o Senhor. A quem nós devemos louvar? Ao Senhor. Veja o que diz isso. Louvai ao Senhor. Tudo bem. E quem que deve louvar então o Senhor? Todos os gentios, todos os povos. Aí você vai explicar quem são os gentios, quem são os povos. E por que eles vão louvar? Por que todos os povos e gentios devem louvar ao Senhor? Porque a misericórdia de Deus é muito grande para conosco e porque a fidelidade subsiste para sempre. Louvemos ao Senhor. O que esse texto nos ensina, irmãos? Que todos nós temos que louvar. Não só o povo judeu, mas todos têm que louvar. E temos que louvar a Deus porque é a sua misericórdia. Você vai trabalhar com esse termo. O que significa misericórdia? E você vai, fidelidade. O que significa fidelidade? E aí você vai linkar essa fidelidade com o termo eu sou, o Deus da aliança, o Deus da fidelidade, o Deus que promete e cumpre. Tá. Então esse aqui, agora, e aquele primeiro exercício que nós fizemos? Aquilo lá é quando você já tiver dominado o método do desdobramento, porque aquele é o bolo. Aquilo lá é fazer tudo esse serviço aqui e transformar de uma maneira mais atraente. Porque isso aqui fica muito quadradinho, fica muito aula, fica muito estudo bíblico. Ou não? Fica, não fica? Agora, se eu falo, irmãos, nós vamos falar sobre os motivos, porque todos os povos devem louvar ao Senhor. Opa, eu já dei uma roupagem. Nossa, sermão complexo, hein? Mas é a mesma coisa. Eu fui do mais difícil para o mais fácil, para você ver como que faz. Agora, esse aqui, então, se você fizer isso aqui,
Você pregou direitinho? Sem errar nada? Sim. Aí, com o tempo, com a experiência, aí você vai deixando o bolo mais bonito, né? Aí você não traz a forma junto, mas aí você já começa a colocar adereço nesse bolo. Aqui você trouxe o bolo na forma. Não tem problema. Pastor, estou começando. Ótimo. Então faça assim. Mateus 4, 23 e 24. Então vai lá, pega lá para mim. Aí o de Hebreus, que está aí, no desdobramento, aí a gente faz que ele é mais complexo. Você tem que queimar um pouquinho mais a pestana. Mas vamos pegar aqui Mateus. Mateus capítulo 4. É lógico que eu não peguei a perícope inteiro, para ficar mais fácil. Mas já é o suficiente aí. Vamos lá, 23 e 24. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, vou ler até o 25. Da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Ok? Muitas vezes, irmãos, muitos detalhes no texto são simplesmente para referendar o ensinamento em si. No desdobramento, nós vamos seguir os verbos. O foco do desdobramento está nos verbos. No caso aqui, nós estamos falando sobre Jesus, isso é claro, né? Então, o que Jesus fazia? Primeira pergunta, o que ele fazia? Ele fazia. Pronto, primeiro verbo que apresenta. Percorria. Onde? Outra coisa que você vai perguntar, onde? Toda a Galileia. Ok? E o que ele fazia enquanto ele percorria lá? Aí você tem, veja, esse verbo você vai colocar em destaque, porque ele andava lá em toda a Galileia, aí ele fazia algumas coisas. Então você vai fazer como se fosse colunas, assim, no desdobramento. Como está no modelo, aí você vai ver. Porque aí você vai começar a juntar as ações que são iguais. Percorria, ele percorria ensinando? Não. Enquanto ele percorria, aí ele ensinava. Onde? Onde que ele ensinava? Na sinagoga. O que mais que ele fazia? Enquanto ele percorria? Não. Era aqui. Então, o ensinava e o pregava estão na mesma linha aqui, na mesma coluna. E ele pregava o quê? A pergunta aqui que é presente é o quê? O Evangelho. Estamos desdobrando. O que mais que ele fazia? Curava. Então ele ensinava, pregava e curava. Aí a pergunta que surge aí, qual que é a pergunta? Ele curava? Ele curava onde? Não. Ele curava o quê? Não. Ele curava quem? E aí você tem uma listinha aí. Na verdade, o que primeiro, né? Ele curava o quê? Toda sorte de enfermidade, doença. E quem?
os doentes, enfermos, cheios de tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, ou seja, todo mundo que está no verso 24. Era quem ele curava. Tá? E aí por isso que o verso 24 termina, e ele os curou. Então, é um quarto verbo que aparece aqui? Não, está dentro do curava. Ele curou aqueles que trouxeram para ele. Tá certo? Se eu for pegar só o verso 23 e 24, então eu tenho um limitador. Agora, se eu quiser usar o 25, né, nós vemos que amplia um pouco mais esse lugar, esse onde. Que diz aí, ó, Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão. Se eu for usar o verso 25, então esse onde aqui passa a ser todo Israel. Se eu for usar o verso 24, é Galiléia. Se eu for usar até o verso 25, aí eu amplio para todo Israel. Mas aí você tem a Galiléia, você sabe que é o norte. Né? Decápolis é uma região das 10 cidades lá, que fica perto do mar, da Galiléia. Jerusalém já é sul. Judéia já é sul. Da além do Jordão, eram as tribos que ficavam para lá do Jordão. Então, você vai, no estudar aqui essa discriminação, você vai ver que já está tratando de todo Israel. Então, veja, ele está falando de quem? De Jesus. Que fazia o quê? Percorria. Onde? Vou pôr aqui, ó, todo Israel. Fazendo o quê? Ensinando, pregando e curando. Se eu for usar o desdobramento do receituário do bolo, eu vou falar, irmãos, nós vamos estudar hoje sobre o ministério de Jesus em Israel. Se eu for usar o verso 25 junto. Mas o ministério de Jesus em Israel? Não, não é isso. Eu tenho que focar o que ele fazia. Porque é isso que o texto está me mostrando. Então, eu estou tentando lapidar o tema. Enquanto Jesus percorria todo Israel, o que ele fazia? Então o foco é o resumo do ministério terreno de Jesus em Israel. Estava no ensino, nas sinagogas dos religiosos, sobre a lei, sobre os profetas, sobre os quê? Estava na pregação. Qual que é a diferença de ensino e pregação? Porque a pregação traz o evangelho. Que evangelho? O evangelho do reino, da mudança, papapá. Aí você vai esmiuçar cada detalhe. E curava. Quem? Todas as pessoas, de tudo quanto é lugar, todos que trouxeram para ele, e de toda sorte de enfermidade. Então, tudo bem. Então, o autor está falando sobre o quê? Características do ministério terreno de Jesus em Israel. Primeira característica, ele ensinava nas sinagogas. Segunda característica, ele pregava o evangelho do reino. Terceira característica, ele curava todas as gentes de toda sorte de enfermidade. Pronto. E todo mundo. Você podia até confrontar. Mas aí, a conclusão? E qual que é o resultado dessas características do ministério? Se eu uso já o verso 25. Aí você tem lá o final do verso 25. Qual que era o resultado? Numerosa multidão seguia. Então você trouxe as características do ministério terreno de Jesus em Israel, pautado no ensino, na pregação e na cura. Resultado, as pessoas seguiam. Aplicação para hoje. O que a igreja tem que fazer como seguidora de Jesus? Ela tem que ensinar, ela tem que pregar, e ela tem que curar. E o que significa esse curar hoje? Se os dons carismáticos não são mais aplicados.
É a questão do emocional, da fraternidade, é a questão de trazer acolhimento, de trazer unidade. Veja, eles estavam em todas as regiões, seguindo um só homem. Não havia mais distinção entre Israel. Não importava se você era galileu, não importava se você era da Judéia, não importava se você era de Decápolis, eles estavam sempre seguindo o mesmo. A igreja, ela precisa fazer isso. Ela recebe toda sorte de gente de tudo quanto é lugar, para curar a alma dessas pessoas. E como que ela cura essas almas? Com a pregação do evangelho e com o ensino da postura cristã e tarará, parará. Pronto. Você aplicou. Quem que me deu isso? O próprio texto. Não, dá para ser expositivo sempre. Agora, existem algumas questões que estão implícitas. Por exemplo, lá no Salmo 117, o porquê da fidelidade não estava escrito no texto, mas ele estava implícito. Você vai adorar porque é grande a sua misericórdia e, por causa daquela partícula e de adição, esse porquê passa a valer para cá também. Por conta de um ezinho, que é uma partícula aditiva. Então, está implícito. Não tinha o porquê, mas por conta daquela questão, mesmo implícita, você chegou a essa conclusão. Então, pronto. Às vezes não vai estar necessariamente no texto. E aí a questão do curar. Por que você vai aplicar na perspectiva de uma cura hoje mais emocional do que necessariamente física? Porque não compete à igreja agora curar fisicamente as pessoas. Mas a igreja compete ela trazer a cura para a alma das pessoas. Trazer luz para a alma das pessoas. Então você vai aplicar nesse sentido. Porque aí você está olhando para a teologia bíblica, para todo o contexto. Se eu fosse usar só esse texto, falou, a igreja tem que ensinar, pregar e curar. Então não tem que pôr cura aqui. Se eu desprezo todo o restante da revelação. Mas hoje nós sabemos que essa cura que a igreja exerce não é uma cura física, mas é uma cura social, uma cura emocional, uma cura fraternal e por aí vai. Espiritual. Tudo bem? Veja, desdobramento junto com o método de perguntas. Depois que você pegou o esquema, você não precisa fazer esse desdobramento. Você já vai para as perguntas direto e vai sair naturalmente. Porque às vezes você vai pegar textos maiores, nós estamos pegando sempre 2, 3 versos. Às vezes você vai pegar um capítulo inteiro, a perícope é um capítulo inteiro. Puxa vida, aí você vai ter que fazer o desdobramento e nas colunas. Porque ele vai dizer às vezes um verbo, aí desdobrando desse verbo vai ter esse, porque ele percorria, ele ensinava, porque ele percorria, ele pregava, porque ele percorria, ele curava. Então, há esse desdobramento natural no texto. Aí, se ele eu ensinava produzindo discípulos. Opa, então aí o produzindo discípulos é um resultado do ensino. Se tivesse essa divisão no texto, é outra coluna. Quer dizer, aí quanto mais coluna tiver, quer dizer, mais complexo vai ficar o negócio. Mas aí você vai ter que sintetizar. Aí o que acontece? Às vezes você vai chegar nos mesmos argumentos para o tema, só que com subdivisões. Não tem problema nenhum. E aí você vai ter que, às vezes, identificar quando é repetição. Quando ele diz lá no verso 24 que ele os curou, diz que ele já curava, e depois diz que ele os curou, não, isso aqui é só um paralelo. Não é mais um. E ele curou, ele curava curando. Não tem essa divisão, é a mesma coisa. Então não tem mais um desdobramento. Aí eu paro nesse aqui. Agora, focando nos verbos. Verbos. Tá bom? Vamos orar para encerrar? Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças mais uma vez pelo dia de estudo que o Senhor nos deu e pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor, do Teu Santo Espírito sobre nossa vida, nas tarefas que teremos, para que possamos, ó Deus, dirigido pelo Senhor, glorificar o Teu santo nome,
fazendo a nossa tarefa de modo, ó Deus, a compreender o ensinamento da tua palavra com fidelidade. Fique conosco, nos abençoe, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém.